Bom pessoal, eu estou aqui para poder gravar algumas videoaulas que tem por objetivo tirar algumas dúvidas que os alunos de matemática, principalmente do ensino médio, carregam, algumas dúvidas, alguns vícios na matemática, né? E eu espero que sejam bem proveitosas essas videoaulas e todas as vezes que vocês tiverem alguma dúvida que quiser que seja tirada, mandem um e-mail que na medida do possível eu faço uma gravação e posto para que todos possam assistir, ok? Espero que aproveitem bem e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ferramenta principal da matemática, que são os números. Começarei falando do conjunto dos números racionais, né? Estou levando em consideração que você já conhece um pouco sobre o conjunto dos números naturais e sobre o conjunto dos números inteiros, né? Vou falar rapidamente, para aqueles que têm dúvida ainda. O conjunto dos números naturais é o conjunto formado pelos números que você usa para poder fazer contagem de quantidades inteiras, né? No dia a dia, você, por exemplo, quer contar a quantidade de alunos de uma sala de aula. Você conta 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, né? Você quer contar, por exemplo, a quantidade de pessoas em uma festa, né? Suponhamos que você quer contar a quantidade de alunos numa sala de aula vazia. E aí você usa um símbolo para representar essa falta de elementos nessa sala, que é o zero, né? Então o conjunto dos números naturais é formado por esses números que eu acabei de falar com vocês. Depois surge o conjunto dos números inteiros, que são os números que você usa para contar quantidades positivas e negativas, inteiras. Por exemplo, o seu time fez, durante todo o campeonato de futebol, ele fez 45 gols e ele levou 40 gols, né? Então o saldo de gols do seu time é um número inteiro positivo que você obtém fazendo a conta o número de gols que ele fez menos o número de gols que ele levou. 45 menos 40, 5. Outra situação, suponhamos que o seu time não está bem da zaga e nesse mesmo campeonato ele tenha feito 40 gols e ele tenha sofrido 48 gols, né? Então o saldo de gols do seu time nessa situação, ele é um número negativo. Você faz 40 menos 48 e isso é menos 8. Está aí um exemplo de como você usa contar quantidades inteiras negativas, né? Uma vez definido os conjuntos dos números naturais e dos números inteiros, nós podemos estabelecer a seguinte relação: todo número natural é também um número inteiro, porém a recíproca não é verdadeira, ou seja, tem alguns números inteiros, nem todos, né, são naturais, ok? Com esses dois conjuntos bem definidos, nós vamos definir agora o conjunto dos números racionais, né? O conjunto dos números inteiros, ele é insuficiente para representar alguns números que nós obtemos ao fazer uma operação matemática chamada divisão, né? Por exemplo, quando você pega o inteiro 3 e divide pelo inteiro 2, você não consegue um número inteiro como resposta para essa divisão, né? Então esse conjunto, ele, como eu disse, ele torna-se insuficiente para representar alguns números, né? Na verdade são muitos, na verdade são infinitos números que você vai encontrar ao tentar dividir dois inteiros que a divisão não é inteira. Bom, sendo assim, surge o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, de quociente, né? O conjunto dos números racionais, ele é o conjunto formado por todos os números que podem ser escritos como uma divisão entre dois inteiros, sendo que nesses dois inteiros, um deles não pode ser zero, que seria o divisor da fração, né? Então o conjunto dos números racionais é formado por
podem ser escritos como uma divisão de inteiros. Né? Vejamos aqui alguns exemplos de números racionais. O 2. O 2 é um racional? Sim. Por quê? Porque eu posso escrever 2 como uma divisão entre dois inteiros. Posso escrever 2 como 2 sobre 1. Né? Posso escrever 2 como 4 sobre 2. Eu posso escrever 2 como, por exemplo, 20 sobre 10. E por aí vai. Né? Qualquer fração que você tiver, cujo resultado da divisão é 2, será uma forma de representar o 2. Né? Sendo assim, a pessoa que for mais espertinha já pensou, então todo número inteiro ele é também racional. Sim, todo número inteiro ele é também um número racional. Qualquer número inteiro que existe, ele pode ser descrito como uma divisão entre dois números inteiros. Né? 3, por exemplo, 3 é a mesma coisa que 6 sobre 2, 12 sobre 4 e por aí vai. Né? Então todos esses números aqui, 2, 3, 5, menos 1, né, menos 4, menos 10, todos eles são números racionais. São números inteiros e também são números racionais. Então nós podemos estabelecer a seguinte relação. Eu tenho os números naturais, que são todos inteiros, e por sua vez são todos racionais. Ok? Aí um exemplo agora de um número racional que não é inteiro, 0,5. Né? Como fazer para poder obter, então, a divisão de dois inteiros que resulta em 0,5? Né? Nós temos algumas formas de fazer isso. Uma delas é imaginar o seguinte: 0,5 é a mesma coisa que 50 centavos. 50 centavos é o resultado de uma divisão de uma conta de padaria, por exemplo, onde dois amigos foram lanchar, né? E a conta ficou em R$1. Se dois amigos foram lanchar e a conta ficou em R$1 e eles querem dividir a conta, quanto cada amigo deverá pagar? 50 centavos. Uma coisa prática. Né? Porém, se você não pensa assim, tem uma outra forma de você fazer esse número. Suponhamos que eu tenho 0,5 e eu sei que isso veio de uma fração e eu quero escrever a fração que originou isso. Né? Então eu venho aqui e escrevo o traço de fração, e aí no numerador do traço de fração eu escrevo o número que aparece aqui quando eu escondo a vírgula. Se eu esconder a vírgula, o número que aparece ali é o 5. Né? Então, 5, numerador, este número. No denominador, vai aparecer sempre uma potência de base 10. Potências de base 10 são o 1, o 10, o 100, o 1000, o 10.000 e por aí vai. Né? Então, eu sei que aqui vai ser uma potência de base 10, eu já começo escrevendo o 1. Daí, para eu saber a quantidade de zeros dessa potência de base 10, eu conto quantos dígitos eu tenho do lado direito da vírgula. Né? Aqui nesse caso, do lado direito da vírgula aparece só o 5, um algarismo só. Então eu vou ter um zero na minha potência de base 10. Então 0,5 é 5 décimos, que eu posso simplificar por 5. E 5 dividido por 5 é 1, 10 dividido por 5, 2. Né? Tá aí, dois amigos foram lanchar e a conta ficou em R$1. Ao fazer a divisão da conta, né, R$1 dividido para duas pessoas, o resultado obtido é 50 centavos.